Depois da divulgação desse resultado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, resultado que proclama a reeleição de Nicolás Maduro, alguns países já se manifestaram. O governo brasileiro ainda não emitiu nenhuma nota oficial, não houve qualquer tipo de pronunciamento. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Theo Cury, nosso analista lá em Brasília. Theo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Carol, é com você. Bom dia. Tudo bem. Sabemos que Celso Amorim está lá na Venezuela. Ele chegou a se manifestar antes da divulgação desse resultado oficial. Nesse momento, qual é que é a expectativa em termos de ação do governo brasileiro? O que nesse momento o governo avalia para fazer qualquer tipo de menção com relação a esse resultado das eleições da Venezuela? Olá, Carol. O governo brasileiro não se manifestou nessa madrugada, enquanto houve a proclamação do resultado pelo Conselho Eleitoral venezuelano. Então, o Brasil ainda não se manifestou, não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, assim como também não reconheceu a vitória, porque não houve nenhuma comprovação disso, de Edmundo Gonzalez, obviamente. O governo brasileiro achou precipitado se manifestar nesse primeiro momento e a apuração dessa madrugada da Jussara Soares é de que o governo deve aguardar um posicionamento mais enfático da oposição na Venezuela, mas também dos observadores internacionais, observadores que acompanharam o processo eleitoral venezuelano ao longo dos últimos dias, mas principalmente ontem, durante todo o horário de votação no país. Então, depois desse posicionamento mais firme da oposição e também dos observadores internacionais, é que o governo brasileiro vai se manifestar a respeito do resultado da eleição venezuelana deste domingo. Há também uma expectativa com relação à denúncia feita pelo Conselho Eleitoral da Venezuela com relação ao que eles chamaram de um ataque terrorista ao sistema de votação neste domingo. Um abalo anunciado, delatado pela própria comissão eleitoral, pela corte eleitoral venezuelana com relação ao seu sistema de votação ontem. Então, diante disso, o governo ainda aguarda para fazer o seu posicionamento oficial com relação ao resultado das eleições de ontem. Durante todo esse percurso, o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, abasteceu o presidente com informações com relação ao andamento do processo eleitoral venezuelano. Então, ao longo do dia de ontem, eles mantiveram contato e Celso Amorim abasteceu o presidente com informações. Por que isso é importante? Por que Celso Amorim foi para lá? Que acompanhou a gente no final de semana, reparou no que a gente disse, de que a ida de Celso Amorim tinha o objetivo justamente de abastecer o presidente Lula para que o presidente pudesse dar o posicionamento, pudesse estabelecer, fixar o posicionamento do Brasil depois do resultado das eleições, principalmente em meio às incertezas que rondavam esse processo eleitoral venezuelano, com tudo que a gente acompanhou e o que o Américo descreveu junto com o Lorival há pouco, ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, até que a gente chegasse neste domingo. O Tribunal Superior Eleitoral acabou não enviando aqueles 2 enviados especiais depois dos ataques feitos por Nicolás Maduro. Havia uma previsão inicial de que o TSE, ainda na gestão de Alexandre de Moraes, não enviaria esses 2 servidores, voltou atrás, disse que enviaria sim para eles acompanharem como observadores internacionais, como é praxe e tradicionalmente acontece em diversas eleições ao redor do mundo, que o Tribunal Superior Eleitoral é convidado a participar. E aí, na semana passada, diante das acusações infundadas e mentirosas de Nicolás Maduro, o TSE decidiu não enviar. Diante disso, já havia uma expectativa de que Celso Amorim fosse, mas são coisas diferentes. Celso Amorim foi como um informante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que ele é o assessor que aconselha o presidente Lula em assuntos internacionais, nas relações externas. A única manifestação de Celso Amorim foi antes desse resultado oficial, quando ele destaca a participação massiva dos eleitores, do grande número de eleitores que compareceram às urnas na Venezuela. O Theo está conosco, Américo Martins também. Américo, sabemos da importância do Brasil quando se refere a um posicionamento com relação ao que acontece na Venezuela.
Qual deve ser o tom adotado pelo país? É possível prever? Deve seguir a mesma linha já adotada por outros países que se manifestaram sobre o pleito? O Brasil está tomando os cuidados necessários antes de fazer qualquer tipo de manifestação. E ele está correto, o Itamaraty está correto, o Palácio do Planalto também. É preciso você ter todos os elementos para depois fazer uma análise e decidir como o país vai se manifestar. Por quê? Porque o Brasil é um dos fiadores do Acordo de Barbados. O Brasil é um governo hoje que tem diálogo com o Nicolás Maduro, é um governo que tentou promover a volta da democracia na Venezuela, que interessa ao Brasil, e tentou ajudar a levantar sanções extremamente autoritário, assim como o Maduro acabou de mandar os parabéns para o Maduro. Acabou de se comunicar lá em Moscou, mandou os seus parabéns para o Maduro, dizendo, olha o seguinte, que Moscou tem uma parceria estratégica com a Venezuela e que o Maduro sempre será mais do que bem-vindo na Rússia. Eles que operam de uma forma muito parecida ali, tolhendo a oposição, com presos políticos, com censura à imprensa e tentando vender ao mundo que de fato eles vivem numa democracia. Por outro lado, você tem outros países que já declararam que aceitam a vitória da oposição. Milei na Argentina fez isso, por exemplo, Paraguai, Uruguai. Mas nós não temos os dados confirmados disso. Então o Brasil, na verdade, neste momento, está numa posição correta. Vamos ver depois, com todos os dados que nós teremos ou não teremos, como o Itamaraty vai de fato se pronunciar. É um momento de cautela adotado nesse momento pelo governo brasileiro, Theo. Também aguardamos um posicionamento por parte da Colômbia. O presidente Gustavo Petro, até o momento, não se manifestou, certo, Américo? E chama a atenção para a Colômbia porque também, Theo, durante a semana passada, teve uma reunião entre o nosso chanceler, Mauro Vieira, e atores venezuelanos, que a população venezuelana decidiu para o país ao longo dos próximos anos com o presidente que eles escolheram ontem. Então, esse ponto é fundamental e a espera do governo brasileiro para se manifestar me parece importante e não se manifestar de maneira precipitada para nenhum dos lados, porque isso tem um impacto gigantesco diplomático. Mas ao longo da última semana, e alguns analistas destacaram isso, especialistas em relações internacionais, com relação à postura do governo brasileiro principalmente com o que o presidente Lula falou sobre a postura de Nicolás Maduro naquele discurso que ele fez sobre o banho de sangue. Então, a postura do presidente Lula deu um indicativo do momento do governo brasileiro. Não se pode dizer uma mudança, obviamente, muito forte nos rumos, mas diante do histórico do governo do presidente Lula nos últimos mandatos com relação a Nicolás Maduro, houve um posicionamento importante do presidente brasileiro diante da fala totalmente preocupante de Nicolás Maduro, né, Américo? Queria ouvir também de você, se pudesse, com relação ao que esperar também do governo brasileiro com relação a um novo termo, né, um novo mandato de Nicolás Maduro, caso de fato tenha tudo corrido como aparentemente ocorreu ontem na Venezuela. Olá, Theo, um grande prazer estar aqui falando com você também, com todos que estão nos acompanhando. Theo, o governo brasileiro, como acabamos de falar, está sendo muito cauteloso. Foi importante aquele posicionamento do presidente Lula. Ele tentou ir no limite do que ele podia falar para não ser interpretado como alguém que estava interferindo nas votações na Venezuela. Por isso ele não foi ainda mais duro com relação ao Nicolás Maduro. Naquela ocasião eu conversei com alguns embaixadores do Itamaraty que disseram que o Lula estava dando um comprometimento muito forte que ele tem com a democracia. Ele já tinha feito isso ao questionar o regime também ditatorial da Nicarágua, e aí ele começou a fazer alguns questionamentos com relação à Venezuela. Mas o Brasil está sendo extremamente cauteloso. É muito possível, seria até bastante benéfico e positivo se a primeira manifestação do Brasil fosse de questionamento justamente sobre essas atas de votação. A Carol mencionou a Colômbia. De fato, o Gustavo Petro, o presidente colombiano, ainda não se manifestou, mas o chanceler da Colômbia, Luiz Gilberto, o que
que a gente tem é a palavra do diretor do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é um órgão ligado ao Maduro. Então, essa palavra do órgão, ela tem que ser vista com muito ceticismo. Nós temos que ver os números, os dados concretos. E o governo colombiano corretamente cobrou isso. Também não se antecipou, também não se manifestou antecipada e atabalhoadamente, ou considerando a vitória do Maduro, ou dizendo que a oposição ganhou, porque isso é precipitado. Se você não tem os números, você não tem como fazer essa posição. Então o governo colombiano acerta. É muito possível, seria até esperado, que o Itamaraty fizesse um pronunciamento, neste mesmo tom, cobrando as autoridades eleitorais da Venezuela e conversando com os poucos observadores internacionais, que é um outro problema dessa eleição, como a gente falou também neste final de semana. Por exemplo, a União Europeia, que também tem uma longa tradição de auditar e de visitar os países em processos eleitorais, foi desconvidada pelo mesmo senhor que preside o CNE de mandar observadores para a Venezuela. Tudo isso só levanta mais dúvidas sobre o resultado final dessa eleição. E com um detalhe, né? A presença dos observadores da União Europeia, essa presença estava prevista no Acordo de Barbados, que era justamente o acordo pelo que acontece na Venezuela. Falávamos da Colômbia. Colômbia é hoje o país que mais recebe venezuelanos que querem deixar o país, e o Brasil está em terceiro lugar nesse ranking. Daqui a pouquinho o Américo Martins e o Theo Cury conversam mais conosco sobre esse assunto.